Shalom, meus irmãos, a paz do nosso Deus seja com todos. Hoje quero convidar vocês a nós estudar um tema muito bom na Palavra de Deus, que é: qual é a verdadeira religião? Para a gente encontrar uma resposta satisfatória a essa pergunta, é necessário a gente ter o próprio Deus, porque foi Ele quem criou a verdadeira religião. Também precisamos saber o que é religião. Religião é a forma pela qual o homem busca se aproximar de Deus, busca conhecer a Deus, adorá-lo e fazer sua vontade. Isso é religião. A palavra religião ela vem do termo religare, que significa religar. Amém? Nos dias de Abraão, lá no passado, os muitos povos que já existiam ali haviam se desligado de Deus, haviam se afastado de Deus. E o conhecimento do Deus verdadeiro tinha sido quase extinto. Por isso Deus resolveu chamar um homem, que é Abraão. E agora Deus fez uma aliança com Abraão e disse que, através de sua descendência, Deus iria abençoar toda a terra. Ou seja, os descendentes de Abraão iriam conhecer o Deus verdadeiro, iriam conhecer a religião verdadeira. Amém? Então, já muitos anos depois disso, Deus agora, através de Moisés, e já com aquele povo, mais de 600 mil pessoas, que foi tirada do Egito, Deus agora ensina a verdadeira religião para aquele povo. Deus agora escolhe Israel como um povo peculiar, particularmente seu. Foi Deus que formou o povo de Israel. E agora, através de Moisés, Deus ensina a verdadeira religião. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, o capítulo 6 de Deuteronômio. Vamos acompanhar comigo cada texto que vai ser lido, para nós ter realmente a certeza de qual é a religião verdadeira. Aqui, irmãos, foi quando Deus estabeleceu a religião verdadeira entre o povo que Ele formou e escolheu. Capítulo 6, o versículo 1. Note bem as palavras de Deus. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que Yahweh, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Quem foi que mandou que Moisés ensinasse os mandamentos e leis? Yahweh, o nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra que vão entrar e vão passar a possuir. Temam a Yahweh, nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, chamai Israel. Yahweh, e somente Yahweh é o nosso Deus. Portanto, amem Yahweh, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guarde sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus umbrais, nos seus portões. Amém, irmãos? Então essa foi a instrução que Moisés recebeu de Deus e passou para o povo. Eis aqui a religião verdadeira, dada pelo próprio Deus através de Moisés, ao povo judeu, ao povo de Israel. Então a religião verdadeira é a religião judaica, porque foi a única que Deus transmitiu diretamente ao ser humano, à humanidade, né, através do povo de Israel. Existe um pensamento muito terrível que se ensina que Jesus ele veio modificar a lei, que Jesus veio mudar a religião. Quando Jesus veio, a religião mudou. Agora não é mais a religião verdadeira, não é mais o judaísmo, é o cristianismo. Mas o que o cristianismo faz, irmãos, com as leis que Deus ensinou aqui na Bíblia, eles não cumprem, não é? Então Jesus jamais veio ensinar as pessoas a mudar de religião.
a não obedecer mais às leis que Deus deu ao seu povo. Jamais Jesus ia fazer isso. Pelo contrário, Jesus ele foi o maior mestre judeu que já existiu na face da terra. Jesus foi o mestre que mais ensinou a Torá, a lei do Eterno, as leis do Eterno, né? E ensinou de forma profunda. Quero confirmar o que eu estou dizendo com vocês. Mateus capítulo 5, vamos ver o que nos diz aqui, Mateus capítulo 5. Muitos ensinam que Jesus veio, hoje é o cristianismo, Jesus veio mudar a lei, não é? Mas Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus diz assim, irmãos, a partir do 17, pode acompanhar comigo em sua Bíblia. Não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Tem Bíblia que só tem com a lei. Mas aqui se faz referência à Torá, a lei de Moisés, porque foi ali que Deus deu todas as instruções ao povo de Israel, da religião verdadeira, né? Então tem Bíblias que só tem lei. E diz aqui, não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés, com a religião verdadeira que Deus transmitiu, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas vim para dar seu sentido completo. Através do Messias, do Salvador, ele veio agora trazer sentido completo a essas leis. Nós vamos já a gente vai entender como. Continuando, diz assim, portanto, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Amém? Então Jesus ele veio mudar a religião? Não. Ele veio abolir a lei de Moisés e os profetas? Não. Mas ele diz que veio dar pleno sentido, pleno cumprimento. E como isso acontece? Mateus capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ver aqui que o mestre não veio não abolir a lei não, mas veio ainda torná-la mais profunda, né? Mateus capítulo 5, verso 21 diz, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não matem. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. E quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo, de louco, idiota, dependendo da linguagem bíblica, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Então, irmãos, olha como ele veio aprofundar mais. As pessoas achavam que só ia ser julgado se matasse. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás? Eu digo a vocês que se você ficar com raiva do irmão, você será julgado. Se você falar mal do irmão, você será julgado. Então, irmãos, ele veio aprofundar mais a lei. Ele veio dar mais sentido ainda às palavras que já existiam. Mas ele não veio abolir. Ele não veio acabar com a lei, pelo contrário. Outro texto também, Mateus capítulo 21, aqui o versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Adultério, trai a esposa, trai o esposo. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Amém, irmãos? Então, em Mateus 5, 17 em diante, quando ele diz, mas eu venho dar pleno cumprimento, sentido completo, é isso aqui que ele está falando. As pessoas achavam que ser condenado só seria se matasse. Mas ele diz que a gente ficar com raiva do irmão, ter ódio do irmão, a gente será julgado. Que adultério era só se a pessoa traísse. Mas ele diz que quem olhar e cobiçar já cometeu adultério. Ou seja, ele veio mostrar o sentido mais espiritual ainda da lei, mais profundo, mais completo. Amém? Lucas capítulo 17. O que acontece aqui em Lucas 17 nos mostra o quanto Jesus ele seguia a religião verdadeira estabelecida pelo próprio Eterno ao povo de Israel. Lucas 17, versículo 14. Diz assim,
Jesus os viu e disse: vão e peçam ao sacerdote que examine vocês, que é a cura dos leprosos. Os leprosos pediram para ser curados. Quando eles foram curados, Jesus mandou eles ir se apresentar ao sacerdote. Em outro caso de cura aqui, isso é obedecer a Torá, isso é obedecer às leis de Deus. Ele disse: eu não vim abolir, eu vim para cumprir, dar pleno cumprimento, do pleno sentido. Então aqui, ele manda os leprosos irem até o sacerdote e se apresentarem para ser, como a lei ensinava. Então Jesus, ele não apenas cumpria essas leis, mas ensinava as pessoas a cumprir também. Não é? Em outro caso, de outra cura, ele disse assim: vá, se apresente ao sacerdote e apresente a oferta pela cura. Hein? João capítulo 15, versículo 10. Eu quero, meu amado, minha amada, que você confira em sua Bíblia cada texto. João 15, o verso 10. Ele diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, ou seja, eu guardo os mandamentos que Deus deu ao seu povo, através do seu servo Moshe, através do seu servo Moisés. Amém? Então, louvado seja Deus. Irmão, Jesus, ele guardou toda a lei. E ele jamais veio modificar a religião criada pelo próprio Deus. Pelo contrário. Né? Ele nos ensina também a nós cumprir essas leis. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Olha a ordem que ele nos dá aqui. A partir do versículo 2. Versículo 2. E ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir a tudo o que eles dizem. Amém, irmãos? Olhe o que ele está dizendo. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Mas não devem imitar suas ações, mas devem seguir a tudo o que eles ensinam. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Religião verdadeira só existe uma, é a religião judaica, a qual Cristo nos manda obedecer. Temos também aqui alguns versículos sobre como uma pessoa aceitava Cristo. Será que ela abandonava suas crenças judaicas? A Bíblia diz que não. Atos capítulo 21. Atos capítulo 21, versículo 20. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus, irmãos. Depois de o ouvirem, todos deram graças a Deus e disseram a Paulo: veja bem, irmão, há milhares de judeus que creram, e todos são fiéis à lei de Moisés. Há milhares de judeus que creram, que aceitaram ao Messias. E todos eles são fiéis à lei de Moisés. Quando as pessoas aceitavam a Jesus, o Messias, eles não abandonavam a religião verdadeira, não, a religião judaica. Pelo contrário, eles continuavam sendo zelosos à lei e aceitavam o Messias. Amém? Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, capítulo 21, versículo 39, nos diz o seguinte: 21, 39. Disse, Paulo respondeu: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Paulo, ele disse assim: eu sou cristão. Disse Paulo: eu sou cristão. Não. Ele diz aqui, irmãos: eu sou judeu, nascido em Tarso. Amém? Mesmo tendo aceitado Cristo, ele considerava ainda um judeu. Continuando, capítulo 23, versículo 6. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto: meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. Estou sendo julgado aqui porque creio que os mortos vão ressuscitar. Paulo disse assim: meus irmãos, chamam os judeus de meus irmãos. Eu sou cristão, filho de cristão. Não. Ele disse assim: eu sou fariseu,
E Paulo, mesmo tendo aceitado o Messias, ele diz, eu sou fariseu e sou filho de fariseu. Amém? Capítulo 24, versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim, porém uma coisa confesso-te, que segundo o caminho ao que chamam de seita, assim eu sirvo a Deus e os nossos pais, crendo em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Assim, olha o que o apóstolo diz, irmãos. Ele não abandonou a religião verdadeira, a religião judaica, ensinada por Deus, porque aceitou o Messias, não. Ele disse assim, confesso que segundo o caminho que chamam de seita, assim eu sirvo a Deus, ao Deus dos nossos pais, crendo em tudo que está escrito na Torá, na lei de Moisés. Tem Bíblia que só tem a lei, mas referindo-se à lei da Torá. Assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, conforme tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Amém, irmãos? Ele não abandonou a religião verdadeira. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 3, o versículo 31, abolimos a lei pela fé? Não, antes confirmamos a lei. Essa lei, irmãos, que existe na minha Bíblia, na sua Bíblia, é onde tem a palavra Torá. A palavra Torá foi substituída nas Bíblias pela palavra lei. Então, Paulo, na realidade, ele diz assim, abolimos a Torá, pois pela fé? Não. Pelo contrário, antes confirmamos a Torá. Ele diz assim, eu sirvo a Deus nossos pais, conforme tudo que está de acordo com a lei de Moisés e nos escritos profetas. Então, louvado seja Deus. A religião verdadeira, irmãos, não é a religião católica. Jesus não mudou a religião verdadeira que o Pai estabeleceu, que ele mesmo viveu, por uma religião chamada cristianismo. Ele não modificou, ele não transformou, ele não mudou a religião verdadeira que o Pai deixou pelo adventismo, de forma alguma. A religião verdadeira é a religião que Deus transmitiu ao povo judeu. Por isso que é chamada de judaísmo. Mas ela é de Deus, ela veio de Deus. E toda a Bíblia nos ensina e nos manda cumprir com essas leis, né? Seguir a religião verdadeira. Eu quero deixar só alguns passos para provar que nós já guardamos muito dessas leis. Um exemplo disso. Você guarda o sábado? Pois é, o sábado quem guarda é os judeus. Você come sangue? Come não? Pois bem, quem não come sangue é o povo judeu. Você tem relação com o animal? Não tem? Pois é, o mandamento judaico dado ao povo judeu. Você tem relação com a mulher nos dias de sua regra? Não tem não? Muito bem, é o mandamento judeu. Você come carne de porco ou algum animal imundo? Não come não? Pois bem, isso é um mandamento judeu. Você observa o fim do dia a partir do pôr do sol? Pois bem, é assim que os judeus observam a passagem do dia. E você crê no único Deus verdadeiro? Então louvado seja Deus. Esse é o mandamento judeu. Glória seja dada ao nosso Deus. O mandamento dado pelo Eterno ao povo judeu. Então, nós cumprimos consciente ou inconscientemente já bastante coisa da lei da verdadeira religião. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe vocês.